Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast do Instituto Compartilhar, o Pode Compartilhar. Nessa primeira temporada, os alunos do projeto do Vôlei em Rede dos núcleos do Rio de Janeiro foram os grandes entrevistadores e trocaram ideia com alguns personagens do Instituto Compartilhar. Nessa conversa tiveram algumas histórias, algumas experiências de vida e muito mais do que as crianças queriam saber desses personagens. Fiquem de olho nas nossas redes para não perder nenhum conteúdo que a gente vai soltando aos pouquinhos os episódios dessa primeira temporada do podcast. Então, bora pro episódio. Bom dia, meu nome é Kaique, eu tenho 13 anos e sou do núcleo de Acari. Bom dia, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 15 anos e sou do Núcleo Ramos. Eu sou Natane, mais conhecida como Nath, e o apelido no vôlei é Gomes, porque é meu sobrenome, aliás. Tenho 14 anos e sou do núcleo de Guadalupe. Meu nome é Matheus, tenho 14 anos e eu sou do núcleo de Quintino. Eu queria começar perguntando para vocês qual foi a motivação de vocês para poder entrar nessa área da educação física, na faculdade de educação física e também na área do vôlei. Qual foi a motivação de vocês? Se apresente primeiro, depois responde a pergunta dele. Vai, Cláudia, começa aí. Bom dia, meu nome é Cláudia, sou professora da Escola Carneiro Felipe, núcleo de Marechal Hermes. Eu fui atleta de voleibol, eu joguei no Bradesco, eu jogava numa quadra e o Bernardinho jogava na quadra do lado. Aí acabava o meu treino, eu corria para a quadra do lado. Claro. Para ver o Bernardinho. Quem? E os outros, né? Bernard, Badalhoca, vocês não sabem, porque vocês não eram nem nascidos na época. E a motivação da educação física, minha vida sempre foi ser atleta. Então, eu joguei futsal e joguei voleibol a vida inteira. Estou com 52 anos. Com 10 anos de idade, a minha mãe me falou que... Eu falei para ela, né? Mãe, eu vou ser atleta e serei professora de educação física. Realizei meu sonho. Determinada. Eu fui atleta e sou professora de educação física, com muito orgulho. Bom dia, Matheus, né? Bom dia. Eu sou Felipe, tenho 35 anos, sou professor do Núcleo de Vigário Geral na Escola Municipal República do Líbano. Estou na Prefeitura do Rio desde 2013, então são aí já 11 anos atuando na rede e 14 juntando tudo. Que eu comecei trabalhando num colégio particular e depois que eu vim para a Prefeitura do Rio e, consequentemente, para o projeto Vôlei em Rede. O nosso núcleo está completando 10 anos, a gente iniciou em 2014, então agora em 2024 o Núcleo de Vigário Geral está completando 10 anos, motivo de muito orgulho para a gente. E essa questão de se tornar professor de educação física, para mim, começou da seguinte forma. Eu estudava numa escola do meu bairro lá, que era um colégio particular, que de manhã a gente fazia as aulas normais, né, as disciplinas normais, e à tarde a gente tinha atividades extracurriculares esportivas. Então, um dia a gente tinha natação, no outro dia a gente tinha basquete, no outro dia vôlei, no outro dia futsal, e o quadrado mágico ali, e mais a natação, né? E aí, todo dia à tarde, eu estava na escola fazendo uma dessas atividades, né? E aí, eu fui me apaixonando pelo esporte desde de pequeno, porque comecei essa batida aí, na época, era a 5ª série, né? Não era 6º ano igual é hoje em dia. Mas aí, eu fiz o meu Fundamental, o Fundamental 2 todo, e o ensino médio também nessa batida, fazendo esporte todos os dias. E na época que eu fazia natação à tarde, teve um professor que ele pegou uma confiança assim, no grupo que fazia, e ele também dava aula de educação física para a educação infantil da escola. E ele falava assim, poxa, tem como vocês chegarem mais cedo para vocês me ajudarem com as crianças? Porque ele pegava o pessoal do nível 1, que eram os pequenininhos mesmo, de 3, 4 anos de idade, e eram tipo 20 crianças, e ele dava aula para elas sozinho, porque a professora da turma não entrava na água com ele, né? Aí ele falava assim, pô, aí vocês ficam tipo um estagiário meu aqui, porque como é que eu vou fazer com essas 20 crianças dentro da água? E o que a gente fazia? A gente botava as crianças todas enfileiradas assim na borda da piscina, ia picando de uma em uma, amarrava um macarrão ou a boia, dava para ele dava uma voltinha com as crianças. Então, nesse processo de ajudar o meu professor de educação física, eu fui me apaixonando pelo ato de lecionar e de trabalhar com crianças, com jovens, né? Que é a faixa etária que a gente trabalha hoje em dia. E depois que eu entrei para a Prefeitura do Rio, em 2013, um ano depois, em 2014, eu recebi o convite para que fosse aberto o núcleo lá na escola onde eu trabalhava. E aí eu recebi o convite porque
a diretora chegou para mim e falou assim, poxa, Felipe, você é um cara novo que chegou aqui cheio de ideias novas, porque o pessoal era muito, assim, mais rolava a bola, né? E a gente chegou fazendo coisas diferentes, então eu acabei recebendo esse convite para poder participar do Vôlei em Rede. Alguém viu que eu tinha alguma coisa em sintonia com os valores do projeto e aí estamos aí até hoje, né? Então, a vida de vocês foi sempre muito voltada para o esporte já, né? Desde pequeno, e vocês levaram isso mais para frente, né? O que é uma coisa muito boa, né? Até porque você faz uma coisa que você gosta e você também pode mudar vidas com isso que você gosta, né? Isso é muito importante também. E vocês tiveram, assim, alguma inspiração, alguém incentivando vocês para entrar nesse ramo da profissionalismo, assim, de educação física? Tirando os atletas, né, da época, a minha mãe me incentivou muito. Minha mãe me colocava em cima da moto, me levava para o Bradesco para treinar, porque eu pegava o ônibus 711 em Rocha Miranda e ficava 2 horas dentro do ônibus para chegar lá. Aí treinava e voltava dentro do ônibus 2 horas para chegar em casa. Então, a minha mãe falava, vamos, eu vou te levar. E a minha mãe virou torcedora, de pompom e tudo. E ela percebeu que as outras mães elas não apoiavam as filhas. Ela começou a ligar para as mães. Não, vocês têm que apoiar, vamos apoiar. Fizeram uma torcida organizada. A minha mãe era a minha primeira incentivadora. Em tudo, em todos os esportes que eu fiz, vôlei, futsal, ela estava sempre lá apoiando. Hoje ela apoia lá do céu, mas sempre apoiando. E os pais de vocês, a família que apoia, é tudo de bom. Se vocês têm uma pessoa que incentive, isso leva para a vida de vocês, porque marca muito a história, a vida de vocês. De atletas, já falei, né? Bernardinho, eu sou apaixonada pelo Bernardinho. Os meus alunos ficam nem preciso falar. Porque quando eu vejo Bernardinho eu fico nervosa, aí eu falo para eles, vocês não têm noção o que é o amor que a gente tem por um ídolo, um cara que te inspira. E hoje eu, né, sou professora do projeto que ele idealizou, né? Então, isso é muito marcante. E não é só o voleibol, né? Que o projeto é além das 4 linhas do voleibol, né, Matheus? São valores. E o projeto é sério. Então, a gente precisa de pessoas que levem o esporte a sério, porque o esporte, ele transforma vidas, ele salva. Já eu tenho vários relatos na minha escola que o esporte salvou vidas. Salva mesmo. Felipe também deve ter. Todos nós temos. Verdade. E vocês terão. Vocês saberão. Alguém que me inspirou... Cara, eu acho que o próprio esporte. Se eu posso considerar o esporte uma pessoa? Pode. Porque, Claro. eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da minha vida nessa época de ensino médio. Eu só sabia que eu não queria trabalhar com alguma coisa voltada para o campo das exatas, porque eu tenho muita dificuldade. Mas, assim, eu gosto de humanas, e aí eu tinha... E do esporte. E aí, quando eu estava ali nessa fase de decidir o que eu ia fazer da minha vida, eu falei assim, cara, e o que eu vou fazer? E eu fui justamente nessa pegada que o Matheus falou, de fazer alguma coisa que você gosta, né? E o que eu mais gostava de fazer era esporte. E aí eu fui nessa pegada. Mas, assim, sempre tive também um incentivo, como eu falei, eu estudava num colégio particular, então o meu pai tinha que trabalhar de domingo a domingo, não tinha férias, então a gente tinha que valorizar esse esforço que os meus pais faziam na época. Eu sou filho de pai separado, mas tanto meu pai quanto minha mãe, meu padrasto e minha madrasta também sempre foram incentivadores de querer que eu tivesse um futuro, né? E a gente sabe que a educação e os ensinamentos que a gente aprende na época escolar, a gente leva para a vida, né? E assim, sim, a gente não nasceu em berço de ouro, então a nossa única forma de ascender socialmente é através da educação e do esporte, né? Eu vejo muito essa questão dessas duas vertentes serem muito transformadores de vidas, como a Claudinha citou.
Então, eu creio que o esporte e a família, para mim, foram as duas coisas assim, principais que me incentivaram mesmo a ir por esse caminho da educação física, do esporte em si. Vocês dão aula em alguma faculdade? São vocês que dão? E por que vocês pensaram em dar aula lá? Eu nunca dei aula em faculdade, não. Porque para dar aula em faculdade, a gente teria que estudar mais um pouquinho, né? Já tem que ter um mestrado, um doutorado. Ainda não cheguei nessa fase de me aprofundar tanto assim por questões de tempo mesmo, família. Tenho 2 filhos, então fica difícil manobrar essa situação da gente continuar estudando. Mas, assim, eu tenho pós-graduação, a gente continua estudando. Só não cheguei ainda porque realmente um mestrado e um doutorado, ele exige muita dedicação, né? E hoje eu estou numa fase que eu não estou conseguindo... Mas eu também não tenho esse sonho de trabalhar no ensino superior, não. Não é. Antes, lá na época da faculdade, eu até pensava por questões de salário, que a gente sabe que hoje em dia o professor de faculdade está ganhando um pouquinho melhor. Mas eu tô satisfeito com o que eu estou fazendo. As pessoas até se assustam comigo assim, porque a maioria da galera que trabalha com educação física acaba indo para o meio do fitness, né? Academia, né? Ou acaba indo para um clube, para alguma área assim que não tem nada a ver com escola. Mas a gente é os doidos que gostam de ir para a escola e tem que ter vocação, né? Para trabalhar com vocês dentro do ambiente escolar. Não é fácil, nem todos querem, só os que amam mesmo é que estão nessa pegada aí. Eu quase trabalhei na Castelo Branco, onde eu estudei, porque o meu professor, com o passar do tempo, ele virou reitor da faculdade. E aí um dia eu fui visitá-lo, né, só para dar um alô, dar um abraço, falar que eu tinha me formado, que eu tinha passado num concurso, que eu já estaria trabalhando no município. Aí ele falou assim, então tá bom, então vem para cá. Aí eu, não dá, eu parei na pós-graduação. Então, eu tenho que estudar muito, gente. Fazer a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, e assim vai. Então, para ser professor de faculdade, tem que ter o mestrado e o doutorado, entendeu? Sim. Mas não falta oportunidade, não. A gente está vivo e ainda está aí. Está valendo. Vida que segue. Professora Cláudia, como você se sente praticar o vôlei como mulher? Porque, assim, no futebol, você vê mais no masculino do que no feminino. Como é a sensação de praticar o vôlei como mulher, no feminino, né? Representando essas mulheres? O vôlei, ele sempre deu mais abertura, né, para a mulher participar. O futebol sempre foi muito fechado, sempre existiu muito preconceito, né? E eu tive as 2 experiências. Eu joguei o voleibol e joguei o futsal, que é o futebol de salão, e o futebol. A dificuldade no futebol para as mulheres está começando a melhorar agora. Está engatinhando, né? Já era para ter melhorado há muito tempo, porque antigamente era proibido mulher jogar futebol. Sim. Lá nos anos 60, 70, mulher era proibido jogar futebol, né? E se jogasse, já no voleibol não tinha essa proibição. Então sempre foi mais suave. O que me limitou um pouquinho é porque eu sou pequenininha. Na época que eu joguei vôlei, não tinha líbero. Eu brinco até hoje, eu falo para os meus alunos, se tivesse líbero na minha época, eu seria a seleção brasileira. E de vez em quando eu jogo com eles, sem os 2 joelhos, que os meus 2 joelhos estão baleados. Mas eu brinco com eles. Não é verdade? Professor Felipe? E assim, é paixão. Quem gosta do voleibol é paixão. Eu sou apaixonada pelo voleibol. Tudo que eu consegui na minha vida, bolsa de estudos, conhecer o Brasil, viajar, ser seleção brasileira, foi tudo jogando futebol. Mas o meu grande amor é voleibol, sempre foi. Que legal, né? Os olhos brilharam. Para vocês, qual foi a maior dificuldade que vocês já enfrentaram querendo melhorar na carreira de vocês, do esporte e do vôlei? Qual foi a maior dificuldade que vocês já enfrentaram? Cara, eu acho que para mim, assim, dentro da minha trajetória profissional em si, eu acho que meu maior desafio foi na época de faculdade, porque eu estudava longe da onde era o prédio, né, onde eu fazia o meu curso, que é na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu moro na Baixada Fluminense, eu moro
em Duque de Caxias. Então a passagem é cara, é distante, tinha que acordar muito cedo. Às vezes tinha que ficar na faculdade o dia inteiro, às vezes tinha matéria na faculdade 7h30 da manhã, aí tinha um gap ali, só voltava tarde, e aí a gente tinha que ficar, né, o dia inteiro lá. A gente não ficava à toa, né? Ficava estudando ou ficava fazendo alguma outra atividade, mas foi uma época que eu ralei bastante. Essa época, esses 4 anos, que foi de 2007 até 2010, na época da faculdade, eu ruí bastante o osso lá, cara. Foi uma época bem dura. Pegando o gancho do Felipe, a faculdade é pancada mesmo. Eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, minha mãe também não tinha, meu pai separado também não tinha. E eu tive sorte de o meu time, eu jogava no Vasco na época, futebol, e o Vasco foi jogar contra o time da Castelo. E aí o treinador da Castelo me viu jogando. Aí ele me convidou para fazer a faculdade. Aí quando ele falou assim, você gostaria de fazer a faculdade? Aí eu fiquei muda, eu não conseguia falar, que era o meu sonho. Era fazer a faculdade, era o meu sonho, mas eu não tinha dinheiro, nem minha mãe. Aí eu fiquei muda, eu querendo falar, quero, mas a voz não saía. Comecei a chorar. Aí eu fiz assim com a cabeça. Meu sonho. Ele, então tá bom. Aí eu falei assim, mas depende, eu não tenho dinheiro nem para pagar a matrícula. Não, você vai ser 0,800. É bolsa integral para você. Eu jogava um pouquinho bem. Graças a Deus. Isso me ajudou. Te viu, né, Claudinha? Veio a oportunidade, eu agarrei e não soltei mais, porque ele falou, são 15 matérias. Não pode ficar reprovada em nenhuma matéria, que se você ficar reprovada, você perde a bolsa automaticamente. E você tem que treinar, tem que jogar, tem que viajar, tem que ganhar, porque senão a bolsa, ele entrega a bolsa para o esporte que está ganhando. Então, foram 4 anos na Castelo Branco, eu fui 8 vezes campeã carioca, 2 vezes campeã brasileira. Tem currículo, Graças né, a Deus. E o mais importante, a minha maior medalha, me formar. E hoje, ser professora desses alunos maravilhosos. Eu te amo, Maria. Eu amo meus alunos. Eu amo meus alunos como meus filhos. Todos, até o mais levado. Eu amo todos os alunos como meus filhos. Mas eu comecei numa oportunidade que eu abracei. Às vezes a oportunidade é uma vez só. Né? Então, vem a oportunidade, meus amores, agarra ela. Tem que estar pronto, né? Tem que estar pronta, agarra ela e, segue firme. Porque foi difícil, igual o Felipe. Foi difícil, gente. Mas valeu a pena. Professor Felipe, uma Pode pergunta. Todo esporte, independente de qualquer for, tem os momentos bons e os momentos ruins. Você praticou vôlei. Já teve um momento bom e um momento ruim que você pensou, eu vou parar porque o vôlei não é para mim? Já teve esse momento que você pensou assim? Eu vou explicar para vocês. Eu sou do vôlei, assim, de 10 anos para cá. Porque eu não jogava vôlei, não era o meu esporte preferido. Eu sempre gostei muito de futebol. Eu entrei na faculdade com aquela ideia de, cara, vou trabalhar com futebol. Eu sou apaixonado por futebol. Torcedor do Botafogo, tá? Só para, se Deus quiser, vamos ser campeões. Mas, assim, ao longo dessa trajetória, quando eu comecei a trabalhar no Rio, eu recebi essa proposta de abrir um núcleo do projeto Vôlei em Rede. O Instituto esteve lá na escola. Na época era o Vinícius, que era o coordenador. Ele foi com o Nando lá, eles mediram a quadra, me explicaram como é que ia ser um pouco dessa metodologia do Instituto, dessa questão dos valores. Eu falei assim, cara, eu jogo vôlei, gosto do vôlei como esporte, mas assim, não sou atleta. Não precisa ser atleta. A gente só precisa que você entenda a metodologia e que você consiga aplicar essa metodologia aqui. E aí a gente recebe aquelas apostilas, aqueles livros, né? E aí eu comecei a me debruçar sobre essa metodologia do Instituto, começar a entender. E por aí eu comecei a praticar também mais o vôlei, né? Porque, assim, como é que você vai ensinar sem saber jogar? Então, assim, sabia jogar, mas não sabia o tanto que eu sei hoje, porque a gente acaba no dia a dia tendo que ensinar, aprendendo um pouquinho mais a cada dia, né? Então, a minha trajetória no vôlei se iniciou justamente quando a gente abriu o núcleo lá de Vigário Geral, em 2014.
Então, assim, para mim, só de lá para cá só foram os momentos bons. Eu nunca tive um momento ruim no voleibol, não. Só tenho lembranças boas. Em 2015, eu participei de um mega evento onde o Instituto levou todos os professores do projeto para Curitiba. Ali foi um marco para mim, porque eu comecei a ter noção do que era o projeto Vôlei em Rede a nível de Brasil. Porque, cara, a gente conversou com professores de Pernambuco, por exemplo, né? Conversamos com professores de São Paulo, de Minas, professores que a gente tinha no Facebook, eu acompanho no Instagram até hoje. Eu cheguei aqui, encontrei a Alessandra, o Alexandro, né? Professores que estavam também lá em 2015, estão aqui ainda hoje. Então, esse evento foi um simpósio, né? Onde a gente conseguiu reunir todos os professores. Para mim foi muito bom. Então, só tenho coisas boas do vôlei. Não tenho nada assim negativo, não. Nada a ponto de querer desistir. Não, aqui é só... Longe disso. Aqui é Professor. só segue em frente. Professor, uma pergunta. Você tem alguma coisa para falar sobre o Instituto Compartilhar? Agradecer, O né? Instituto, eu devo muito ao Instituto, pelo profissional que eu sou, porque assim, o Instituto me capacitou. As crianças, até quando vêm falar com a gente, às vezes falam comigo como se eu tivesse sido atleta de vôlei. E eu explico para eles, falo, cara, eu nunca fui atleta de vôlei, mas é porque a gente acaba aprendendo tanta coisa, a gente acaba entrando tanto dentro do esporte que o aluno, às vezes, quando chega assim, ele pensa que a gente já estava no esporte desde de criança, por exemplo. No caso da Claudinha, ela já estava. Mas eu jogava assim, pelada de vôlei na escola, porque tinha um dia por semana lá que eu jogava vôlei, mas não era aquela coisa sistematizada, era uma coisa mais recreativa. Então, a gente chegava lá, formava os times, fazia uns 6-0 ali, não tinha nada de esquema tático, não tinha nada de fundamento, não tinha nada, era peladão mesmo. E na faculdade eu tive 2 semestres de vôlei, né? Praticamente assim, não deu para me aprofundar tanto na aprendizagem do vôlei, mas o Instituto, quando eu entrei, cara, me abraçou assim e falou, não, Felipe, a gente vai te ensinar, e me deu sempre todo o suporte para eu poder atuar bem. Graças a Deus, assim, recebo muitos elogios desde sempre, por conta dessa questão de ser aplicado, né, a metodologia do Instituto. Então, eu só agradecimentos e elogios a todos do Instituto, Bernardinho, por ter sido essa mente incrível que teve essa ideia de colocar o projeto dentro das escolas, que eu acho importantíssimo, para a gente ter uma difusão do esporte de forma, como é que eu posso dizer, igualitária e justa, né? Porque vocês pensam, cara, vocês estão lá dentro da escola, realizando uma atividade que, se vocês fossem fazer numa escolinha de vôlei, vocês iam pagar no mínimo, sei lá, R$150 por mês. Eu tenho alunos lá do Núcleo de Vigário Geral que fazem uma escolinha de vôlei que estão pagando isso para jogar duas vezes na semana. R$150. Então, lá no núcleo, a gente está beirando 70 crianças. Tem 70 crianças no Núcleo de Vigário Geral fazendo vôlei gratuitamente, sem ter que pagar uma mensalidade e aprendendo a jogar vôlei. Então, isso é sensacional, cara. Isso é digno de muitos aplausos. Então, todo o meu agradecimento ao Bernardinho, ao Nando, né, aos nossos coordenadores, Gabriel, Renata, por todo o suporte, porque a gente faz parte de uma coisa muito bonita e muito grande. Então, sou muito grato a todos. Claudinha, já que você está aí quietinha no seu canto, o que você acha dos seus alunos? Você acha que eles têm muita dificuldade de aprender? Você acha que tem muito cabeça dura? Dessa pergunta, né, Cláudia? Você acha Olha que só, eles... dificuldade todos nós temos, né? Então, a nossa metodologia é acompanhar. Sim. E dar suporte e incentivo, mas cada um no seu tempo, né? Cada um leva um tempo para aprender. Uns aprendem rápido, outros demoram um pouquinho mais, né? Mas isso, normal. Meus alunos são maravilhosos, desde o 6º ano até a classe especial, porque eu também tenho alunos incluídos.
Então, tem aluno do 6º ano, do 7º, do 8º, do 9º, e os alunos que são incluídos também. Então, todo mundo faz parte, 120 alunos que eu tenho. A minha maior dificuldade é falar assim, não tem vaga, não tem vaga. Professora, A Renata me conhece. A Renata sabe. É difícil falar, não tem vaga, porque eu queria que tivesse vaga para todo mundo. Porque esse projeto é um projeto sério. Vocês merecem projetos assim. Todo mundo com um uniforme bonitinho. Muitas bolas, eu nunca tive tanta bola na minha vida. Quando chegou o material do projeto, eu nunca vi tanta bola na minha vida. Eu parecia uma ilha cercada de bolas por todos os lados. Nossa, dar aula para uma turma onde todos os alunos têm a bola, pega, sente a bola, joga para o alto, segura. Agora, isso é muito difícil. Faz toda a diferença, né, Cláudia? Isso faz a diferença. Trabalhar valores com as crianças, com vocês, faz toda a diferença. Fazer cartazes, fazer um estudo, representar um país, como nós representamos nos eventos, né? Cada um representou um país, estudou sobre aquele país. Isso daí é além das 4 linhas da quadra do voleibol. Vai além, né? Então, assim, você perguntou o que eu acho dos meus alunos. São maravilhosos. Eu amo meus alunos. A gente ama. professora Cláudia, antes de encerrar aqui, você tem que falar alguma mensagem para alguém do Instituto Compartilhar, né? Para o Gabriel, para a Renata. Você tem que mandar mensagem para um deles? Só um? Pode ser qualquer um. Todos. Todos. A Renata, nossa senhora, a Renata vale por 15. A Porque famosa ela tem que tia estar do em iPhone. 15 lugares ao mesmo tempo, coitada. E ela está, né? Dá conta disso tudo, é super-herói, né? Porque... Então, a nossa coordenadora aqui no Rio de Janeiro, Renata, pô, só meus parabéns. É sensacional. Gabriel, que é lá de Curitiba, pô, maravilhoso. Solícito, ele nunca diz não, ele está sempre solícito, ele está sempre Sempre para querendo ajudar, ajudar. ele responde todo mundo, seja a hora que for. Então, assim, o Nando, o Bernardinho, mas eu tenho uma frase a falar. Bernardinho, vai em Marechal Hermes. Meus alunos te aguardam.